eu vou passar um recadinho bem rápido aqui. Gente, Pedrão da Kaspersky, parceiro nosso, a Forte Security tem parceria com a Kaspersky há 10 anos. Tem que agradecer tanto o Pedro quanto a Elisandra Silva, que é a nossa account que cuida da gente, que apoia a gente nos eventos, nas visitas. Ela que consegue os descontos para a gente fechar as parcerias, o Wellington. Para reforçar a apresentação do Pedro, gente, eu vou fazer um negócio bem bacana. Prestem atenção no conteúdo dele. Vai ter o quiz de perguntas e aí vai ter uma cafeteira Neoexpresso top para quem pegar. Aí a gente vai pegar o endereço de quem for o ganhador, o primeiro colocado, e mandar para vocês. Cafeteira, ok? Cafeteira, e o Danilo vai prometer o carro dele também, tá aqui, para chamar a atenção. Brincadeira. Obrigado, Danilo. Pessoal, só apresentar também a Elisandra, que está aqui do nosso time, tá? A Elisandra é do time nosso de canais, ela tá com a gente nesse evento. E tava brincando com o pessoal aqui que é muito difícil. Eu não ligo de fazer apresentação depois de concorrente, não. Eu ligo de fazer apresentação junto com o jantar e com o chopp, porque é difícil concorrer, né? Aí fica passando o chopp, o cara, será que eu vou olhar aquele PowerPoint do Gartner, do menino, ou eu vou pegar um chopp, né? Mas brincadeira, espero não demorar muito tempo, tá? Para vocês aproveitarem o evento. Agradecer o Danilo, o time da Forte Security pelo convite. Aqui, falando só um pouquinho da Kaspersky, tá, pessoal? Quem é a Kaspersky? Esse senhor no meio aqui é o fundador, o senhor Eugene Kaspersky. Então, há 30 anos atrás, ele fundou a empresa. Hoje é uma empresa com âmbito mundial, tá, pessoal? Ela tá presente em mais de 100 países. A gente tem um escritório no Brasil há 13 anos. E o interessante da empresa é que mais de 1/3 dos funcionários, mais de 2.000 pessoas, são focadas em pesquisa e desenvolvimento. Por que isso é importante falar? A Kaspersky não compra nenhum fabricante, tá? Então, todos os produtos que vocês já ouviram falar que a Kaspersky tem de antidrone, a proteção para mobile, todos são produzidos dentro de casa. Isso é bom porque a gente tem uma console única de gerenciamento, a gente tem como falar com os desenvolvedores do produto, que ficam tanto na matriz, no Brasil também, então isso fica mais fácil de gerir dentro do próprio cliente. Por que isso, a gente traz esse slide agora nas apresentações? Se algum cliente Kaspersky ou um prospect quiser visitar nosso centro de transparência, fica em São Paulo, tá? Fica na nossa sede. Por que isso é importante? A gente hoje é fornecedor das 3 Forças Armadas do Brasil, Aeronáutica, Exército e Marinha. Mais de 300 mil dispositivos das 3 forças juntas são protegidas pela Kaspersky. No primeiro edital que a gente trabalhou com eles, há 7 anos atrás, foi pedido a abertura do código-fonte. Todo mundo sabe o que é a abertura do código-fonte? É ir lá ver se tem um backdoor rodando dentro da ferramenta. A gente estava na finalíssima, vamos dizer assim, com 3 concorrentes americanos. Não vou citar o nome, mas depois vocês podem procurar. E o único fabricante que se propôs a abrir esse código-fonte foi a Kaspersky. Tá? Então, na época, a gente não tinha esse centro de transparência no Brasil. O pessoal teve que ir para Moscou para analisar esse código-fonte. O pessoal ficou mais de 20 dias lá analisando isso, vendo se tinha algum backdoor por trás do produto e não foi achado nada. E desde então a gente vende nessas 3 Forças Armadas. Então aqui fica o convite, tá, para todo mundo. Se alguém quiser algum dia visitar esse centro de transparência que fica em São Paulo, todos convidados, tá? Só conversar com o Danilo, a gente agenda essa visita de vocês para ir lá. Não sei se todo mundo conhece, essa é um site governamental que a gente colocou junto com a McAfee. Em 2016, a gente criou esse nomorehanson.org. Então, se alguém quiser depois acessar isso, é um site 100% gratuito. Então, a gente espera que não, mas caso a empresa de vocês algum dia tenha algum incidente, tá, de ransomware, é só pegar esse arquivo e colocar nesse site gratuitamente. Algumas vezes a gente tem sucesso de ter esses dados descriptografados novamente, tá? Então, é um site que a gente fez junto com a Europol e a McAfee, gratuitamente para todos os clientes do mundo inteiro, tá? Então, depois, se alguém quiser acessar isso, a gente espera que nunca tenha o ataque, né? Mas se tiver, aí tem esse site que vocês podem acessar, e é um site, de novo, gratuito, tá? O pessoal acho que já tirou a foto. E aqui é um depoimento, tá? Do Head de Cybercrime da Polícia Federal do Brasil, que deu um depoimento sobre
essa parceria que a gente tem mundial com a Europol, com outras instituições, sobre como ajudar a combater o cybercrime. Lógico que no final do dia a gente vai precisar vender o produto para manter a instituição, mas além disso, a gente quer disponibilizar mais ferramentas gratuitas para a população também e para a empresa, caso elas tenham sido invadidas, tenham um ataque, eles consigam voltar isso para descriptografar. Não são muitos casos de êxito, tá? Mas alguns de grandes empresas a gente conseguiu já descriptografar isso. Teve uma instituição de ensino no Rio, que ficou muito famoso o ataque. Eles atacaram 2 vezes, as 2 vezes a gente conseguiu descriptografar, eram mais de 60 mil máquinas. Aí no terceiro, o nome do ransomware virou Hello Again. E aí no código do ransomware tinha uma mensagem para o nosso analista. Ele sabia que o único que conseguia descriptografar era a Kaspersky. A gente fez a primeira, aí o cliente não quis comprar a nossa ferramenta. A gente descriptografou a segunda, ele manteve a base dele. No terceiro, o cara me ligou, o analista que a gente tinha, ele falou, Pedro, agora não dá mais. O cara perdeu e tal. Mas foram 3 ataques seguidos de questão de semanas, tá? Primeiro a gente conseguiu, isso gratuitamente, tá? A gente não cobra por descriptografar um arquivo que foi comprometido, tá? Então, isso aqui mostra que a Kaspersky é parceira lutando contra os cybercriminosos todos os dias. Aqui não sei se todo mundo já teve acesso a esse teste. É o único teste de ransomware que foi feito até agora, tá? Foi realizado pela AV-Test o ano passado. Aqui mostra, vocês estão vendo que o índice de detecção contra ransomware. A única ferramenta que detectou 100% dos ransomwares que a AV-Test proporcionou foi a Kaspersky, tá? Então, isso é o nosso core business, tá, pessoal? Parte de detecção. A gente brinca com os novos players de mercado, né, as novas tecnologias, que eles têm, sim, um dashboard bonitinho e um PowerPoint bonito, tá? Mas na detecção, no dia a dia, quem consegue proteger, nesse caso, por exemplo, de 100%, foi a Kaspersky. Não existe nenhuma proteção 100%, tá, pessoal? Se eu te falar assim, ó, compra a Kaspersky que você vai estar 100% seguro, o CISO vai poder dormir. Cara, isso é mentira, não existe isso. É uma camada de proteção. Mas, cara, quanto mais seguro, quanto mais você esteja com melhores ferramentas, menos dor de cabeça você pode ter, tá? Então, depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar o link desse teste. Lá tem todos os ransomwares que eles testaram. O primeiro, lógico, que foi o maior da história, que foi o WannaCry, foi o primeiro. Uns 5 desses aqui, o WannaCry passou, cara. Depois de quase 5 anos do WannaCry, que foi o maior impacto global de ataque, ainda tem clientes que sofrem com o WannaCry. Aqui é o cenário atual, tá, pessoal, de ameaças. Em 2021, a Kaspersky detectou mais de 10 milhões de ataques, tá? Então, para vocês terem ideia, são 360 mil ataques por dia que a nossa ferramenta, via Machine Learning, vai detectando diariamente com proteção. E isso vai divagando para todos os clientes da nossa base. Hoje, o Brasil, de malware, foi o 3º país mais atacado do ano passado. Então, o pessoal fala, não vem muito ataque para cá. Além disso, a gente tem grupos maliciosos focados no mercado brasileiro. Que eu posso falar para vocês, quem lembra do malware do boleto? Acho que todo mundo pegou o malware do boleto, né? É aquilo. Porque é importante a gente ter o time no Brasil, a gente ter especialistas de malware no Brasil. Você imagina um fabricante de segurança reportar isso para um cara que mora fora, que está tendo um malware do boleto. Até você explicar para o cara o que é o boleto, já se passou 2, 3 dias, né? Então, a gente tem especialistas focados aqui no Brasil para combater o malware. Então, o malware do boleto foi a Kaspersky que descobriu. Um novo agora, que é do mercado bancário também, que é o Prilex, que é a parte de leitor de cartão. Esse malware também foi descoberto pela Kaspersky, tá? Então, isso mostra que a Kaspersky está no âmbito mundial, mas também ela está focada no Brasil, tá? A gente tem 3 analistas de malware focados para o mercado brasileiro. Por isso que é importante, por exemplo, de novo, o malware do boleto, que é algo tupiniquim, né? Então, só tem aqui no Brasil, então não adianta a gente reportar isso lá para fora que está tendo um malware para isso. O pessoal nunca vai entender para que serve, né? Isso é legal. Quem ataca, tá? Como que funciona essa parte do ataque? Então, hoje em dia, hoje já a gente pode chamar que chama Malware as a Service.
Então, o pessoal está criando um ransomware, por exemplo, ele disponibiliza isso na Deep Web. Então, você não precisa... por exemplo, você quer comprar você quer atacar a empresa X. Você não precisa desenvolver esse malware mais, tá? Você compra esse malware na Deep Web e você paga royalties para o desenvolvedor da Deep Web, entendeu? Então, isso é lucrativo para toda a cadeia. Tá? Então, o cara que desenvolveu, ele conseguiu fazer um malware, um ransomware, que vai ser disseminado por várias empresas, e você, por exemplo, você quer atacar seu concorrente, uma empresa ou uma organização governamental, você compra aquilo lá, se for bem sucedido, você paga royalty para o cara. Se não for, você só pagou aquela entrada. Então, hoje ficou algo muito lucrativo e tem grandes organizações por trás disso. Né? Antigamente, a gente falava, pô, é o menino que fica atrás do computador fazendo um vírus. Hoje em dia não existe mais isso, tá, pessoal? Hoje em dia são grandes corporações, desenvolve muito dinheiro, cada vez maior é a dissidência disso e o retorno financeiro para esses atacantes. Tá? Então, por isso que a gente brinca. A gente comentou, acho que o Renan comentou, o ataque da JBS. Né? Pô, os caras pagaram 200 milhões de reais. É muito dinheiro isso? Para a gente escutando, é muito dinheiro. Para a JBS ficar um dia parado é muito dinheiro? Pouquíssimo dinheiro. Chegou o boleto, eles pediram 50% de desconto, o atacante deu, pagaram. Segue a vida, continuaram tudo. Esse ataque começou no Brasil, tá, pessoal? A gente pode falar que a JBS é um parceiro nosso. Aí a gente conseguiu bloquear isso no Brasil, só que tinha algumas portas abertas ao redor do mundo. E aí começou o ataque na Austrália, e terminou nos Estados Unidos, que são duas plantas menores deles, que não tem Kaspersky. E lá sim eles conseguiram infectar e criptografaram os servidores. Então, eles tinham acabado de trocar presidente, na época, resolveram pagar. A gente sempre indica para não pagar o resgate, mas é aquilo, eu estou do lado do fabricante, né? Então eu não estou do lado de vocês. Falar, Pedro, você não quer que eu pague? Mas, cara, minha operação parada um dia, o prejuízo que eu vou ter, reputação e produção, por exemplo, vale mais do que eu pagar os 200 milhões de reais por Bitcoin para o cara, entendeu? Então, de novo, é muito lucrativo isso. Como eu estava comentando, o impacto financeiro ficou muito grande. Antigamente, você pega no WannaCry, por exemplo, que o cara desenvolveu uma única vez o malware e disseminou, imagina um retorno financeiro que esse cara não teve. Então, é absurdo a capacidade de abrangência que esses atacantes estão criando e o mais impactante, a capacidade de resposta dos clientes. Então, tipo, 80% dos clientes hoje não sabem o que fazer quando forem atacados. Ele não tem um time de resposta a incidente, ele não tem time de governança para responder isso. Então, isso é prioritário para a gente não precisar pagar um resgate, por exemplo, e ficar financiando esse ciclo que é o ataque, pagamento, um novo ataque. Aqui a gente está falando a gente está brincando qual que é o elo mais fraco das empresas hoje, da organização. São as pessoas. Mas também é o elo mais valioso da empresa. Então, o que a gente tem que pensar? A gente precisa conscientizar essas pessoas, a gente precisa de treinamento. É o que o Cristiano estava falando. Não é simplesmente mandar um e-mail de phishing e falar, pô, eu já fiz meu trabalho, eu já fiz meu papel, treinei esse cara. Não, cara. Hoje tem programas, plataformas de conscientização, a Kaspersky tem um que chama KASAP, que é Kaspersky Awareness Platform. Então, lá tem mensais, você tem jogos, você tem tutoriais, e aquilo não é somente para o pessoal de tecnologia. Aqui a gente está falando, praticamente todo mundo trabalha com segurança no dia a dia. Então, eu tenho uma brincadeira que eu faço, eu já perguntei em vários eventos, todo mundo falou, com certeza eu usaria na empresa. Se você acha um pendrive na rua hoje, no Uber, no ponto de ônibus, no metrô, você vai testar esse pendrive na sua casa ou na empresa? Na empresa, 100% de certeza. O funcionário vai testar isso na empresa. Então, é aquilo, conscientização. Para mudar uma cultura da pessoa, a gente levaria anos, décadas. Mas para a gente mudar o hábito dela, são dias, semanas. Então, é aquilo, é um programa de conscientização. Então, a gente tem que começar passo a passo e treinando isso, desde a secretária, da menina da recepção, que pega teu dado para te liberar para ir visitar
um cliente, como para o diretor de tecnologia, diretor financeiro, diretor de marketing. Então, a gente tem esse programa de conscientização que demanda tempo do funcionário e demanda mais assertividade, né? Então, pessoal, a gente bate muito na tecla hoje que as pessoas precisam ser treinadas, né? Porque ela vai receber um phishing, ela não pode clicar naquele phishing, entendeu? Mas a área de segurança está preparada para isso. Mas o restante da área da empresa, a restante da área da empresa não está preparada para esse tipo de e-mail que para ela... Pô, mas o e-mail era a cara do presidente, cara. Tava falando lá o dia do aniversário da esposa dele, que time que ele torce e tudo, entendeu? São e-mails direcionados que a gente chama, né? É que a gente estava falando, que eu posso falar aqui, os ataques complexos, né? Então, eles demandam menos tempo do atacante e são mais assertivos, né? Só que isso, você tem que ter um recurso e uma maturidade muito maior dentro da empresa, que hoje poucas empresas têm essa maturidade de conseguir bloquear e responder um ataque direcionado, que a gente chama, né? Então, é um phishing direcionado para o diretor de TI, por exemplo, entendeu? Ou um diretor de marketing, um diretor de RH. Então, a secretária precisa estar preparada quando receber um tipo de e-mail que parece ser malicioso, primeiro testar o link, nunca clicar no link. E tem outros tipos de ferramentas para a gente ir no dia a dia testando a capacidade do usuário e melhorando o nível de maturidade dele, né? É aquilo que a gente estava conversando. Você vai conseguir fazer isso em uma semana? Um mês? Não. Esse programa, por exemplo, demora 2, 3 anos para ir você amadurecendo o teu funcionário, que ele não pode clicar num phishing que ele receber, ele não pode pegar um pendrive da rua e colocar, não pode abrir uma foto no e-mail corporativo e outras coisas. Hoje, mais de 50 pessoas dos funcionários trabalham com algum dispositivo pessoal para a empresa, ou um celular, ou um notebook, é aquilo. Ah, mas o notebook e o celular não é da empresa, é do funcionário. A proteção é dele. Ele tem acesso à tua rede? Ele tem acesso aos seus dados? Tem. Então, você precisa proteger esse cara também. Então, você precisa criar uma VPN, você precisa botar uma proteção na ponta, né? Porque senão a gente fica vulnerável. Isso vale para terceiros também, né? A gente estava conversando com alguns clientes não, eu não estou preocupado com os terceiros, eles têm outras ferramentas, eu não posso exigir dele. A partir do momento que ele entra no teu ambiente, na tua rede, sim, você pode exigir que ele tenha uma VPN, que ele tenha uma solução de antivírus dentro do dispositivo, né? Então, é isso que a gente tem que ficar muito preparado e muito atento. Isso aqui eu gosto de falar muito também, pessoal, por quê? Porque hoje a maioria dos fabricantes de segurança estão batendo na tecla do XDR, né? Do NDR, que é a parte de extensão para detecção e resposta. Isso que a gente não pode esquecer que, por exemplo, mais de 50% dos ataques são direcionados para o endpoint. Então, tem muitos clientes pensando hoje, comprando uma ferramenta de XDR, por exemplo, sem esquecendo a parte do endpoint, né? Que é o principal alvo do cybercriminoso. Eu vejo muitos clientes, por exemplo, não, eu vou colocar um XDR parrudo nos meus servidores e o endpoint eu vou pegar um gratuito da internet mesmo. Então, pô, é o principal ponto de acesso do cliente, é o endpoint, né? Então, a gente tem que pensar muito bem nisso e proteger esse endpoint, né? Aqui mostrando que a Kaspersky está em todas as verticais, tá? Os próximos slides a gente está falando de clientes públicos que a gente pode falar. Então, a gente hoje atua em clientes da construção, óleo e gás, telcos, bancos. A gente está em diversos clientes, tá? Então, se vocês algum dia quiserem falar com algum cliente que eu vou mostrar aqui, ou perguntar, Pedro, vocês já trabalham nessa vertical aqui? Eu gostaria de bater um papo, ver como é que é a estrutura dele, ver o que a gente pode trazer para a nossa estrutura. Pode me procurar, Elisandro ou Danilo, que a gente coloca isso para vocês baterem esse papo. Aqui tem alguns clientes de governo que a gente trabalha, tá? Os 3 ali são Exército, Marinha e as Forças Armadas. São os 3 maiores clientes que a gente tem hoje no Brasil, tá? Juntos, os 3 dão mais de 300 mil licenças protegidas pela Kaspersky. Você imagina
o tanto de ataques esses caras não sofrem, né, cara? Muda governo, é um governo novo, cara, esses caras estão lá no dia a dia trabalhando e a equipe de segurança deles é gigantesca. Então, isso dá um orgulho muito grande para a gente de ter renovado com eles o ano passado, com as 3 Forças Armadas. Então, isso dá um respaldo muito legal para a empresa. E aqui é a parte de clientes clientes privados, que a gente chama. Então, tem diversas verticais, tá? Área de telco, tem bancos, tem call center, tem a parte de saúde, parte de hospitais. Então, se vocês quiserem algum dia falar com algum desses clientes, são clientes públicos, tá? Clientes com case nosso, vocês podem me contactar que eu ponho vocês para fazer esse meio de campo para vocês conversar com eles. E por último aqui, é um slide que eu brinco de portfólio, tá? A Kaspersky já não é uma empresa de antivírus há muito tempo, tá? Então, eu brinquei do antidrone. É verdade, tá? A Kaspersky tem um antidrone, então é uma ferramenta desenvolvida dentro de casa. Então, hoje a gente divide, na verdade, os clientes por maturidade, tá? Então, é aquilo. Pedro, eu estou começando a trabalhar, começando a implantar meu antivírus. Aqui, estou começando a colocar algumas políticas, inventário, a parte de remoção de software, a parte de aplicativos. Posso ir direto para a última camada e comprar um Threat Intel e um XDR? Não, cara, eu não te indico isso, entendeu? Porque você precisa ir gradualmente subindo o nível de maturidade da tua empresa, né? Então, a gente entra em alguns clientes que o fabricante forçou ele a comprar alguma ferramenta, que é isso, o cara está com um antivírus gratuito, por exemplo, da internet, e comprou uma ferramenta de Threat Intel. O cara não tem o CIEM, por exemplo. Então, tem coisas que a gente gosta de ir elevando o grau de maturidade do cliente para depois chegar nessa última, daqui de cima. Que aí a gente tem a parte de XDR, a parte de Threat Intel, a parte que o Renan estava comentando, de análise deep, dark web, parte de takedown. A gente tem relatórios financeiros. Então, de novo, a primeira camada, que é o primeiro estágio, que é a parte de solução de endpoint, conscientização. Tá? Então, acho que a gente tem que começar por aí. Todas as empresas teriam que parar o que está vendo de soluções no mercado e olhar essa primeira base, tá? Ver como é que ela está, se ela está bem implantada, se ela precisa de melhorias, e depois subir nesse grau de maturidade, para aí sim, que é o nosso sonho, tá? Não só Pedro Kaspersky, de todos os vendors de segurança, ter grandes empresas com esse nível 3 de maturidade. O cara tem um endpoint, tem um XDR, tem a parte de Threat Intel, tem um programa de conscientização, mas, de novo, isso demora tempo e pessoas, né? Então, a gente tem que ir treinando essas pessoas para depois, no fim, a gente conseguir entregar uma melhor solução. E aquilo, quando ela tem esse environment inteiro protegido, não somente pela Kaspersky, por outros fabricantes, outros players, a chance dela ser atacada, e se ela for atacada, ela saber o que ela vai fazer pós-ataque, né? Ela ter uma ideia de o que vai ser uma resposta ao incidente, que ela não pode simplesmente apagar todos os dados que estão lá, porque senão ela não vai conseguir verificar de onde veio esse ataque, por que ocorreu esse ataque. Aí sim ela vai conseguir dormir um pouco mais tranquilo. Mas, novamente, por último, são estágios, tá? Então, a gente tem que começar no estágio 1, então, eu não sei qual o nível de maturidade que vocês estão, tá? Depois a gente pode bater um papo, mas minha dica, parar hoje e olhar o primeiro estágio. Como é que está o endpoint, como é que está a parte de servidores, como é que está o treinamento do seu pessoal, se vem sendo treinado ou não, para depois subir para a camada 2, que já vem um sandbox, já vem um EDR básico, entendeu? Para depois, por último, e sim finalizar a camada de segurança de endpoint com a parte de inteligência e a parte do XDR, que é a parte que a gente chama do EDR estendido, tá bom? Pessoal, acho que eu consegui acabar junto com a maioria das pessoas que está recebendo já o jantar. Então, ninguém vai ficar bravo comigo, né? Porque competir com jantar e com chopp é difícil. Queria agradecer mais uma vez o convite do Danilo e obrigado a todo mundo e que vocês tenham um ótimo jantar e continuem agora com o chopp.